Oi pessoal, boa tarde. Estamos começando mais uma live. Eu vou esperar um pouquinho para o pessoal ir chegando e daqui a pouco eu já me apresento, tá bom? Oi gente, pra quem não me conhece eu sou a Nathalie. Eu tô aí no time da psicologia, né? Sou psicóloga, me formei no ano passado. E hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês também sobre ansiedade. Nós tivemos as lives começando com a Ângela, depois com a Cris, e agora eu vou também falar um pouquinho sobre ansiedade. Nós dividimos esse tema, né? Então, na primeira live, se você não assistiu, depois você procura o vídeo aqui na página da nossa igreja, que tá disponível também no YouTube. Então a Ângela iniciou explicando sobre o que é a ansiedade, quando é uma ansiedade que é normal, quando é uma ansiedade que é patológica. E a Cris falou um pouquinho sobre os sintomas da ansiedade, né? Então, antes de nós começarmos a falar um pouquinho sobre o que foi proposto para que eu trouxesse hoje, que são os tratamentos diante dessa ansiedade, eu queria perguntar para você que assistiu as outras lives, se você conseguiu observar em você esses sintomas da ansiedade, né? Se são sintomas que são frequentes, são sintomas que têm longa duração, essas preocupações, esses medos que muitas vezes nós sentimos, né? O quanto isso tem influenciado, né? E se tem sido frequente, se você consegue perceber como uma ansiedade que é normal, que você tem conseguido lidar, ou se é uma ansiedade que é patológica, uma ansiedade que perdura aí, que você não tem muito controle, que você tem sentido com muita frequência. Queria que você deixasse aqui nos comentários se você conseguiu avaliar isso, se você conseguiu se perceber nesses dias, né? Bom, essa coisa de live é algo que eu não tô muito acostumada, né? Então, se de repente eu esquecer que eu tenho que olhar pra câmera e olhar pra tela, vocês me perdoem, né? Gravar uma live, né? Aparecer num vídeo é algo um pouco desconfortável às vezes. Então, eu também estava um pouquinho ansiosa, estava um pouquinho tensa. Na verdade, eu estou, né? Mas vai ser um momento muito bacana, eu tô muito feliz de fazer parte desse projeto. Então, bora lá, pessoal. Então, quando a gente fala de ansiedade, né, a gente precisa perceber se é uma ansiedade que tá dentro da normalidade, como por exemplo, você vai fazer uma prova e você fica ansioso por aquela prova, né, fica tenso por passar por aquela situação. Mas ainda assim, tem que observar se é uma ansiedade normal ou se é uma ansiedade que você perde totalmente o controle, uma ansiedade que você tem crises, que você sente que você, de repente, tem algumas pessoas que têm crises de ansiedade tão fortes, né, que elas não conseguem respirar, elas sentem como se elas estivessem tendo um ataque cardíaco, né? Sente aquela taquicardia, aquela falta de ar e elas não conseguem lidar com tanta facilidade, né? Então a gente sempre precisa observar essa ansiedade, né? Existe uma ansiedade que é normal, por exemplo, você sentir suas mãos suando de repente, sentir aquele incomodozinho no estômago. Às vezes tem algumas pessoas também que diante de alguma situação assim que é um pouco ansiógena, sentem muita vontade de ir no banheiro, essas coisas. Mas tem algumas situações de ansiedade que são muito extremas, né? E que a gente chama de patológico, que é uma ansiedade que é forte, né? Uma ansiedade que a pessoa ela não tem controle para lidar com aquilo e ela não consegue sair sem um auxílio, sem uma ajuda profissional. Eu tô olhando aqui pra baixo um pouco porque tenho aqui um roteirinho que eu tô seguindo pra poder falar pra vocês, então se de repente eu estiver olhando aqui pra baixo é por causa disso. Então, quando a gente fala de ansiedade normal, é uma ansiedade que nos ajuda a elaborar estratégias
para lidar com algum conflito, com alguma situação, um problema, né? Então é uma ansiedade que nos ajuda a elaborar situações. E essa ansiedade ela pode se basear numa situação que é real ou uma situação que é imaginária, que é algo criado na nossa cabeça, né? Não é algo que é real. Então, diante dessas situações, né, principalmente nesse momento onde a gente tá passando por esse período de confinamento, de isolamento social, a gente tem lidado muito com as questões da ansiedade, né? Então, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, né, existem algumas estratégias para que a gente possa lidar com essa situação como um todo. Uma delas é não negar que isso tudo tenha acontecido, né? De que tem sido difícil mesmo, de que nós estamos aprendendo a lidar com algo que nós nunca vivemos antes, né? Então, não negar que isso tudo tá acontecendo, não negar o quanto isso às vezes tem sim sido difícil para nós, mas sim aceitando, né? E percebendo que é uma situação que nós não temos controle, né? Uma forma de nós também tentarmos lidar com as situações que são ansiógenas pra gente é começar a observar o que tá dentro do nosso controle, o que a gente consegue resolver e o que não está dentro do nosso controle, o que a gente não consegue resolver, né? Existem coisas que fogem completamente do nosso controle, como por exemplo, nós fizemos planos para esse ano, né? E de repente surgiu uma pandemia que nos colocou numa situação onde muitos dos nossos planos tiveram que ser adiados e alguns planos também tiveram que ser cancelados e isso tudo fugiu do nosso controle, né? Então tem situações que estão dentro do nosso controle, tem situações que não, e tem situações onde a gente precisa observar, isso é algo que tudo bem, eu não consigo lidar agora, eu não posso resolver agora, então eu vou deixar um pouquinho pra pensar nisso depois, eu vou tentar não pensar nisso agora, né? Focar a minha atenção para outras coisas, não esquecer, não negar isso tudo que tem acontecido, mas tentar desviar um pouco do seu foco em relação a aquele problema que tem te gerado tanta ansiedade que você nesse momento não vai conseguir resolver e tentar focar a sua atenção em outras coisas, né? Também tem situações, né, onde a pessoa, ela tá se expondo a conteúdos, como por exemplo, ela fica 24 horas por dia só vendo as notícias, ah, não sei tantos mortos, ah, não sei quantas pessoas infectadas, ah, lockdown, e por aí vai. E aí ela fica se expondo tanto a essas notícias que ela acaba ficando cada vez mais ansiosa, e aquilo vai deixando uma situação assim, um medo tão absurdo, né, que vai ficando cada vez mais forte. Então, nesse momento, também não é... Então, a gente falou já que não é legal você... Não é o indicado, aliás, né, você negar que isso tudo tá acontecendo, mas também não é um indicado você se expor tanto a essa situação toda, nessas notícias, se expor tanto a essas questões todas que a mídia tem trazido, porque muitas vezes vai só te deixar mais ansioso. A gente já sabe que realmente essa pandemia tá acontecendo, que o coronavírus, pessoas têm adoecido, pessoas têm falecido, mas ficar 24 horas por dia só vendo as notícias sobre isso acaba nos deixando mais ansiosos e mais desesperados, com medo de tudo que tá acontecendo. Então não é saudável também, né? Porque tem muitas pessoas que elas estão ficando em casa para se proteger do coronavírus, mas não tem se protegido mentalmente, né? Não tem se mantido saudável mentalmente porque tem se exposto a essa questão toda do coronavírus através da mídia. Então, acaba, de certa forma, se infectando, né? Com esse caos, essa doença, e adoecendo, não do corona, mas adoecendo de outras maneiras. Então é necessário que a gente entre em contato, mas que a gente também saiba organizar os nossos pensamentos para entender o que está dentro do nosso controle e o que não está, né? Tentar organizar, eu costumo pensar, né? E também sugerir que as pessoas pensem nos nossos conflitos, as nossas questões,
tentar organizar elas como dentro de uma cômoda. Então você separa ela em gavetinhas e tenta colocar nas gavetas de cima, que você geralmente mexe mais, aquelas situações onde você consegue refletir, elaborar nesse momento e às vezes até tentar resolver de alguma forma. E mais lá pra depois, mais pra baixo, que são aquelas gavetas que você geralmente não mexe muito, situações e conflitos que você nesse momento não vai conseguir resolver e que não vai adiantar você ficar pensando tanto e gastando tanta energia em relação àquilo, porque não tá dentro do seu controle nesse momento. Também, né, a gente não pode, diante das situações que nos geram ansiedade, né, adiar ou se sabotar em relação a compromissos, coisas que a gente quer fazer. Muitas vezes a gente tá as pessoas estão tão ansiosas com as questões todas que nós estamos passando, que elas simplesmente cancelam coisas, desistem de coisas que elas queriam muito por estarem tão ansiosas, né? Parece não fazer muito sentido, por exemplo, você tá ansioso porque você quer fazer algo, mas aí aquela ansiedade é tão grande que pra tentar aliviar você acaba se auto-sabotando, você cancela, você desiste daquilo que você queria tanto, você acaba tendo um pensamento extremamente negativo, né, sobre o futuro, sobre o que você espera. E isso também não é saudável pra gente, né? Esse é um momento onde nós precisamos, sim, né, pensar em tudo aquilo que nos ajuda a passar por essa situação, né? Como, por exemplo, exercer a nossa fé, a gratidão, fazer leituras de coisas que sejam saudáveis pra gente, coisas que tragam paz, que acalmem, né, de certa forma. Também procurar ajuda, né? Às vezes conversar. Eu sei que nesse momento a gente tá sentindo muita falta do contato físico, né? E muitas vezes aquele contato virtual a gente já tá extremamente cansado dele e já não quer mais nem saber de uma chamada de vídeo, uma chamada, né, ligação mesmo. Mas isso também pode ajudar, de repente você conversar com alguém que você sabe que vai te ouvir, que vai ser aquela escuta que vai te acolher naquela angústia, também pode ser algo que pode te ajudar muito. Então, é necessário esse reconhecimento, né, sobre os nossos pensamentos, né, o que é real e o que tá sendo exacerbado na nossa mente, né, os nossos medos, o que realmente está dentro do nosso controle ou não. Tentar organizar os nossos pensamentos. Também existem exercícios de respiração, né? A respiração diafragmática. Depois a gente tem aí os profissionais da educação física que passam sequências de exercícios, né? Que podem também ajudar, de repente. A gente pode, se vocês tiverem interesse nisso, a gente pode até conversar, fazer uma equipe aí, né? Multidisciplinar, cada um na sua área, e a gente tentar propor exercícios que ajudem, né, a lidar com essa questão da ansiedade, porque a atividade física, né, exercícios de respiração e tudo mais também podem ajudar, né? Podem ajudar, e também tem exercícios que às vezes podem só acelerar mais a gente, né? Então, a gente também pode pensar nisso, a respiração diafragmática, que é quando a gente ouve as pessoas, né, que elas estão muito ansiosas ou preocupadas, a gente costuma falar, calma, respira, respira. Então, que seria isso, né? Você puxar o seu ar pelo nariz e soltar. E aí você pensar, né, em fazer isso relaxado, né? Então, sentado, numa postura, né? Numa posição confortável, soltar os braços, soltar as pernas e começar a pensar na sua respiração. Tentar desviar a sua atenção, que tá tão focada, seus pensamentos estão tão focados em outras coisas, e tentar se concentrar só na sua respiração. Então, pensar no ar que tá entrando no seu corpo e soltar ele pela boca, com calma, bem devagar. Então, fazer isso algumas vezes, né, algumas sequências, muitas vezes também pode ajudar nesses momentos onde nós estamos mais ansiosos.
Que mais? E também existe a questão de uma cobrança que tem surgido muito grande, né? Da gente ser produtivo o tempo todo, da gente fazer muitas coisas o tempo todo. E isso gera uma ansiedade, porque gera uma cobrança muito grande sobre nós. Então você quer o tempo todo, de repente você quer mãe, quer propor atividades o tempo todo pro seu filho, o tempo todo para distrair ele. E às vezes até para que ele não entre em contato com a realidade do que nós temos vivido hoje. E também não é o indicado, né? A criança, ela sente, ela sabe, ela percebe. Então, a criança, ela também sabe do que tem acontecido. De alguma forma, ela consegue sentir que existe algo diferente acontecendo. Então, também não é o ideal você só ficar propondo atividades o tempo todo para a criança, né? Muitas atividades, às vezes querendo que ela seja tão produtiva, e negar que tudo isso está acontecendo no mundo, que muitas vezes a criança também pode ficar triste, que a criança também sente falta dos amiguinhos, da rotina dela, da escola, de ver seus avós de repente. Então tudo isso acontece sim, e a criança, ela também precisa desse apoio dos pais, né, de conversar, de falar sobre a realidade com elas, né, de forma que não assuste, mas que também proporcione uma escuta, para que ela possa se expressar sobre o que ela também tem sentido com tudo que tem acontecido. Então também é muito importante, né, pensar, né, você que é mãe, você que é pai, conversar com a criança, o que ela tem percebido, o que ela acha de tudo isso que está acontecendo, conversar. Se a criança estiver, de repente, também muito ansiosa, existem crianças que têm crises de ansiedade muito fortes também, diante das situações, e exercícios de respiração também podem ajudar a conversar. E claro, nada dessas dicas que a gente tem dado aqui, nenhuma dessas dicas, aliás, que a gente tem dado aqui nessas lives, vão, de repente, negar a necessidade de uma ajuda profissional. Então, se você observou, né, durante essas lives, se autoavaliou, se percebeu e sente que a sua ansiedade é uma ansiedade patológica, vá atrás de uma ajuda profissional, né, uma ajuda psicológica. E também, em casos um pouco mais graves, também pode ser indicada a questão do uso de medicamentos, né, o acompanhamento psiquiátrico. Então, também é um tratamento para esses casos que já se tornou uma ansiedade patológica. Nós demos aqui muitas dicas para lidar com crise de ansiedade, né? Mas, se você sente que você precisa de uma ajuda, que você não tem conseguido lidar com essa situação toda, é indicado que você procure sim a ajuda de um profissional, tá bom? Bom, gente, então é isso. Obrigada por vocês que participaram até aqui. Foi muito bom esse tempo, né? Algo novo para nós. Nós temos nos adaptado com essa tecnologia toda, com essa possibilidade de estarmos nos comunicando e também dando dicas de saúde virtualmente. Então, nós agradecemos a todos vocês que têm participado, que têm incentivado, e que vocês aproveitem esse momento também para se perceber, para se conhecer, para entender coisas que estão acontecendo na sua vida, que antes, sei lá, por conta da questão da rotina acelerada, de trabalho, de sair, condução e tudo mais, você não teve um tempo para se perceber, e esse é o momento onde a gente pode se olhar com mais calma, a gente pode se perceber e às vezes entender que nós precisamos de uma ajuda, né, de uma ajuda profissional. Então é isso. Se você tem alguma dúvida sobre o que foi falado aqui, se algo não ficou claro, deixe nos comentários. Nós temos uma equipe maravilhosa que vai ajudar aqui nos comentários, né, respondendo. E se de repente alguma dúvida que você tiver não foi esclarecida aqui, procure a nossa equipe, procure a galera, e a gente vai conversar com vocês, né? E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.